Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa tradição e da nossa sabedoria milenar. Lembrando que todo esse conhecimento não é humano. Ele é divulgado por seres humanos, mas a fonte desse conhecimento é além do campo físico. A fonte é a própria divindade, um conhecimento e uma fonte de inspiração inesgotável. Nós vamos falar hoje justamente na porção dessa semana que começa com Itró. Itró era um grande idólatra que virou monoteísta, ele virou Ben Noach, e pela iniciativa e atitude dele, ele mereceu ter como genrinho ninguém mais, ninguém menos do que o maior vulto de toda a civilização humana, de toda a história da civilização, Moshe Rabbeinu, Moisés. E já que ele se aproximou, o Itró, ele reconhecendo a grandeza de Deus e virando um monoteísta, ele que era um grande idólatra, o maior talvez, junto com Balão, os dois maiores, ele propiciou com que Deus se revelasse no mundo. Nos revelam, os comentários nos revelam de que Hashem estava esperando a vinda de Itró para poder revelar a Torá no Monte Sinai para o povo de Israel. A pergunta que não quer calar: o que exatamente nós comemoramos e o que episódio ocorreu no Monte Sinai? E essa pergunta, ela fica mais enfática, mais forte, quando nós sabemos que a Torá já vinha sendo cultivada desde o primeiro casal do mundo. Adão já conhecia aspectos da Torá. E todos os justos iluminados, Noach, já estudava a Torá. Os patriarcas, eles não só conheciam a Torá, como a Torá escrita, como também a Torá oral, e todas as leis e todos os costumes antes mesmo de serem dadas por Deus oficialmente. E mais ainda, nós comemoramos a entrega da Torá no Monte Sinai, mas veio o Talmud e diz que a Torá escrita, o Pentateuco, quando o Brasil ganhou o pentacampeonato, eu falei, nós judeus temos o penta já há milhares de anos, o Pentateuco. E aí a pergunta é o que a gente comemora? O que ocorreu exatamente no Monte Sinai? Afinal, a Torá escrita, há duas opiniões do Talmud. A primeira, que ela foi entregue por Deus aos poucos durante os 40 anos de travessia do deserto. Moshe ia anotando e revisando, e anotando e revisando. E uma segunda opinião, que a Torá só foi dada no final desses 40 anos. Então a pergunta é, o que realmente foi dado no Monte Sinai? Aspectos já eram conhecidos e outros aspectos foram dados depois. O que exatamente ocorreu no Monte Sinai? Para entendermos isso, nós vamos contar novamente uma história que eu já contei em algumas ocasiões, baseando-nos num livro clássico da filosofia judaica,
O nome do livro em hebraico é Ha-Kuzari, tradução para o português, o casar. Não casar com S, pessoal, casar de casamento. Casar com Z, o casar. É uma referência a um rei de um povo exclusivo. Um povo que vivia na região central da Ásia, e esse povo se chamava Casares, com Z. O rei desse povo teve um sonho, 3 noites, no mínimo 3 noites consecutivas. Ele sonhou com o anjo de Deus. E o anjo de Deus lhe falou, esse rei dos Casares, Não sei. ele... Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? O rei dos Casares teve Sim, 3 noites consecutivas. Ele teve um sonho com o anjo de Deus. Ele queria saber o que o anjo falou, que a sua intenção e o seu coração são puros, mas o seu comportamento não condiz com o seu coração. Como o rei era sábio, ele começou numa crise muito grande, existencial. Ele chamou 4 representantes de 4 ideologias. O primeiro deles foi um clérigo, um bispo católico ou cristão. Na época, essa história ela ocorreu de fato há 1.200 anos atrás. 1.200 anos atrás. Na época ainda não existia outras vertentes, somente o catolicismo. Chamou um bispo, chamou um clérigo muçulmano, chamou um filósofo grego e chamou um rabino. O autor do livro, Ha-Kuzari, essa obra clássica da filosofia judaica, chamada de Mahshevet, também de Hakirá, filosofia especulativa judaica. O autor do livro viveu há 800 anos atrás, ou seja, quem escreveu o livro escreveu 400 anos depois da história ocorrida. E esse rei começou a fazer perguntas sobre o porquê de se existir, de viver, perguntas filosóficas. E cada qual desses 4 representantes procuraram responder da melhor forma possível. Até que o rei chegou numa pergunta decisiva. Ele perguntou: qual é a base maior da sua ideologia, da sua religião, da sua filosofia? O bispo falou: a base maior da minha religião é a crença em Deus. O clérigo muçulmano falou: a base maior da minha fé, da minha crença, é a fé em Deus. O filósofo grego falou: a base maior da minha filosofia e da minha ideologia é a crença numa força maior que rege o universo. E o rabino falou: a base maior da minha fé, da minha crença, da minha ideologia é um episódio histórico. Quando o rei ouviu isso, ele tirou cartão vermelho. Ele falou para o rabino: saia imediatamente da minha frente, antes que eu peça aos meus guardas executá-lo. O rabino saiu rapidinho da sala. Passou um tempo, no intervalo, o rei, que não conseguia disfarçar gostar do rabino mais do que todos os representantes, ele chamou o rabino de volta e perguntou: por que você falou isso, um episódio histórico, como base da sua fé, da sua religião? Todos os outros disseram da concepção de Deus, de um Deus maior.
E por que justamente você falou, disse uma resposta tão estranha assim? Aí o rabino se desculpou e falou: Vossa Majestade, eu ia explicar, mas Vossa Majestade não me permitiu, pedindo que eu logo saísse da sala. O episódio histórico ocorreu há 2.000 anos atrás. 2.000 anos e 1.200 anos atrás. Ou seja, há 3.000 e quase, até mais de 3.300 anos atrás. O que ocorreu? Deus se revelou no Monte Sinai para um público, no mínimo, de 3 a 4 milhões de homens, mulheres, crianças e velhos, além de outros milhões de pessoas que estavam lá assistindo a cena e nem pertenciam ao povo de Israel. Deus se revelou no Monte Sinai. Houve um encontro. Hoje, entre parênteses, eu dei uma aula de bar mitzvah para um garoto que vai fazer bar mitzvah, um garoto judeu. Infelizmente, eu tive que dar por Zoom. Algumas aulas eu dou presencialmente para ele na Granja Viana, e algumas aulas por Zoom. Aí eu expliquei para ele: Fulaninho, nós já nos encontramos. Você precisa acreditar que eu existo ou eu preciso acreditar que você existe? Tudo bem, na internet pode haver muita falsificação, alguém pode passar, fulano pode passar por Beltrano, na internet pode ter coisas diferentes. Mas nós já nos encontramos presencialmente. Eu te vi e você me viu. Já conversamos. Eu preciso acreditar que você existe? Você precisa acreditar que eu existo? Aí o meu aluno falou, não, Rabino Shimon, eu não preciso acreditar que você existe. Eu sei que você existe porque já nos encontramos. Eu sei que você existe. A prova é que já nos encontramos. A fé do povo de Israel é um desdobramento de um episódio histórico. Se alguém tivesse passando com Uber ou 99, ou no interior de São Paulo tem Urbis, ou alguma coisa assim, o táxi passando na península do Sinai, ligando o GPS, o Waze ia falar o seguinte: favor desviar o caminho, porque está acontecendo hoje um evento muito grande aqui na península do Sinai, no deserto do Sinai. Está acontecendo alguma coisa muito grande, favor desviar. Era um episódio, um fato histórico. Deus se revelou para milhões de pessoas. E aí, quando o rei dos Casares ouviu essa explicação, ele decidiu, juntamente com a maioria do seu povo, se converter ao judaísmo. Mais de 80%, 90% dos Casares, não todos, se converteram ao judaísmo. Eles ainda viveram mais 150 anos e depois vieram tribos eslavas do norte e praticamente dizimaram esse povo. Uns poucos sobraram. Há uma tradição de que os judeus curdos, são um povo sofrido, perseguido, e são muito gente fina, os curdos. Eles têm uma cabeça muito boa, estão acima do seu tempo e são os únicos cabeça aberta do Oriente Médio. E dentre os curdos existem os judeus curdos. E dizem que os judeus curdos são descendentes dos Casares. Casares com Z. Em hebraico, Kuzarim. Muito bem. O que ocorreu no Monte Sinai foi um marco. Eu perguntei hoje também para o meu aluno de Bar Mitzvah quais são os dois assuntos principais de toda a Torá e quais são os dois assuntos principais de toda a existência do ser humano. Pelo menos até o nosso presente momento. Quais são os dois assuntos? Ele ficou meio em dúvida, é um garoto
bem afastado do judaísmo. Apesar dele ser judeu, ele não sabe quase nada sobre judaísmo. Aí ele tentou falar uma coisa, eu ajudei um pouco ele nas ideias, nas respostas. A primeira resposta, dentre os dois assuntos principais da Torá e da existência do ser humano. O primeiro assunto é a criação do mundo. Quando nós falamos que esse universo e o mundo físico e material foram criados, nós queremos dizer que alguém o criou. Automaticamente, remetemos essa ideia para a concepção de um único Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, já temos algo significativo na existência maior. Deus criou a obra. Temos o autor e temos a obra. E a segunda razão por nós existirmos talvez seja mais importante do que a primeira razão. Além de Deus ter criado o universo e os infinitos mundos espirituais, um universo de 2 trilhões de galáxias e 3 quatrilhões de estrelas e planetas, onde a massa escura por trás de tudo isso é incomparavelmente maior. Deus que criou infinitos mundos espirituais, em relação aos quais o universo é menos que um grão de areia. Esse mesmo Deus resolveu, porque quis, se revelar dentro da obra. Guardando as devidas proporções, vamos contar aqui não tem muito a ver, mas um parentezinho. Houve no passado um grande diretor de cinema. Ele fazia filmes de suspense. Ele era um britânico, chamado Alfred Hitchcock. Ele é o rei do cinema de suspense, nos anos 40, 50, 60 e até 70. Ele tinha uma marca registrada, Hitchcock. Nos filmes dele, ele aparecia de relance, alguns segundos, como um figurante. Estava vendo uma cena lá, pessoas correndo, indo para lá, para cá, e de repente, no meio da cena, aparece de longe um senhorzinho, de uma certa idade já. Esse senhorzinho é o diretor do filme. A assinatura dele era aparecer por alguns segundos dentro de cada um dos filmes que ele fazia. Hashem se revelou dentro da sua obra. E qual é o objetivo? Que o povo de Israel e, por extensão, todas as nações, pela orientação das 7 leis universais dos filhos de Noé, pessoal, não é nome de igreja, não. Leis universais dos filhos de Noé. Não tem nada a ver, não. É Sheva Mitzvot Bnei Noach. As leis dos filhos de Noé, dos Bnei Noach. E, através dessa orientação, nós nos conectamos com Deus, e mesmo que nós estamos dentro da obra, dentro do filme, nós nos conectamos com o diretor do filme, com o produtor do filme. Nós nos conectamos com o Criador de toda a existência e a realidade maior. Então, 3 momentos de toda a existência. O primeiro, a criação do mundo. O segundo, a saída do povo de Israel do Egito, como preparação para a entrega da Torá. E o terceiro momento, a revelação de Mashiach na redenção à era messiânica e o desfecho de toda a humanidade, do propósito maior segundo o qual tudo foi criado. Muito bem. Agora nós entendemos o que é o Monte Sinai. O Monte Sinai não é só entrega na Torá. Já vimos algumas opiniões que a Torá já tinha sido entregue em alguns aspectos antes do Monte Sinai
e foi entregue efetivamente depois do Monte Sinai. Mas o Monte Sinai é um marco. Antes do Monte Sinai, Abraham, Isaac, Jacob, antes deles, Noah, antes de Noah, Adam Arishon, o Hanoch, que virou anjo, Mem, Tet, Tet, todos os Metushelach, Matusalém, todos esses tzadikim iluminados, eles poderiam se elevar, mas não conseguiam trazer santidade no mundo. Então, somente no momento de cumprir uma mitzvah. Depois da mitzvah cumprida, a santidade se esvaía, ela não ficava impregnada no mundo. O Monte Sinai foi a abertura do sinal. Não adianta nada eu estar falando aqui com vocês na frente da tela de um laptop se não houver o sinal, o Wi-Fi, a internet. Não adianta nada nós falarmos pelo celular se não houver ou o Wi-Fi ou o serviço particular de internet da operadora. Não adianta nada se o sinal não estiver disponível. Não adianta eu ir para a Antártida, querer assistir a Rede Bobo de televisão, se não tem sinal de radiodifusão ou sinal da TV da família Marinho lá na Antártida. Não adianta nada eu usar um celular no meio do Oceano Pacífico, a distância de milhares de quilômetros da ilha mais próxima, se não tiver sinal. Deus abriu o sinal no Monte Sinai. Talvez tenha alguma coisa a ver, Sinai com sinal. Lá no Monte Sinai, há 3.333 anos, Deus abriu o sinal da santidade para o mundo. A partir do Monte Sinai, quando um judeu ou um Ben Noach operar espiritualidade, cumprir com a vontade e os desígnios de Deus nesse mundo, conseguirá atrair santidade para o aspecto físico e material. Deus possibilitou com que o mundo físico fosse mais sagrado a partir da revelação dele no Monte Sinai. É sabido, tem uma pergunta interessantíssima, que a palavra Torá, em hebraico, tem um valor numérico, uma numerologia. Taf dá 400, Vav dá 6, 406, Resh dá 200, 606, e Rei, a letra final, dá 5, 611. Puxa, por 2, ia dar um 613. Ia ficar tão bonito falar que Torá, a palavra Torá tem o mesmo valor numérico que as 613 mitzvot. Faltaram 2. 611 para 613, falta 2. E aí? Então, nós nos lembramos de um dos últimos versos da Torá, Moshe Rabbeinu se despedindo do povo de Israel nas últimas orientações antes dele falecer. Está escrito o seguinte: Torá Sivá Lano Moshe Morashá Kehilat Yaakov. A Torá que nos ordenou Moshe, Morashá é uma herança da congregação de Yaakov, do povo de Israel. O que quer dizer Torá que Moshe nos ordenou? Torá é o valor numérico 611. Quantas mitzvot Moshe nos ordenou? 611. Mas está faltando 2 para 613. 2 foram transmitidas diretamente pelo Criador do mundo. A primeira: eu sou eterno, teu Deus, que te retirou do Egito. A segunda: não haverá para ti outros deuses.
esses 2 primeiros mandamentos não transmitiu. Por isso o Passuco, o verso fala, Torá se vala no Moshe. O valor Torá, que são 611, se vala no Moshe. Nos ordenou Moshe. Mas as 2 mitzvot que estão faltando na palavra Torá foram transmitidas diretamente por Hashem, por Deus, o Criador do mundo. O que aconteceu quando Deus transmitiu os 2 primeiros mandamentos? Aconteceu o mesmo que ocorre num gigantesco ferro velho. Num ferro velho tem um ímã enorme que vem de um trator, de um guindaste, um ímã enorme, e começa a atrair carros e tudo que é ferro pesado e leva para ser fundido, alguma coisa assim. Quando Deus se revelou, a partícula divina dentro de todo o povo de Israel estava sendo atraída por Deus. As almas começaram a fugir dos corpos. As almas estavam se esvaindo dos corpos. Os judeus falaram para Moshe, Moshe, por favor, fale você os outros 10 mandamentos, senão vai morrer todo mundo. E o Midrash fala, o Talmud também, que de fato, na hora que Deus falou os 2 primeiros mandamentos, o povo de Israel inteirinho morreu ao pé do Monte Sinai. Para Deus fazer mais um pequeno milagre, não é nada diante da revelação dele no Monte Sinai. Deus ressuscitou todo o povo de Israel. E ele concordou com Moshe. A partir do 3º mandamento, quem falou não foi mais Deus, foi Moshe. Deus só falou os 2 primeiros mandamentos. Eu sou eterno, teu Deus. Interessante que Hashem fala no singular. Eu sou eterno, teu Deus. Hashem estava falando na frente de milhões de pessoas. Ele fala, eu sou eterno, teu Deus. Qual que é a ideia? De que Hashem, a percepção do supremo ser criador dos céus e a terra, ela se processa de acordo com a nossa sensibilidade. Cada pessoa vai perceber e captar Deus de acordo com a sua capacidade intelectual, emotiva, sentimental, de acordo com a dimensão da sua alma. Por isso nós falamos diariamente em nossas orações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus do patriarca Abraão, o Deus do patriarca Isaac e o Deus do patriarca Jacó. Não seria mais fácil falar o Deus de Abraão, vírgula, Isaac, vírgula, Jacó? Não. Abraão percebeu Deus de um jeito, Chesed, bondade. Isaac percebeu Deus de outro jeito, severidade. Jacó percebeu Deus de uma terceira forma, uma síntese, uma simbiose da bondade com a severidade, o desdobramento do carisma, a capacidade de equilibrar bondade com severidade. A mão direita que aproxima e a mão esquerda que afasta. Isso é educação, educação judaica. Aproximar, impondo limites. Um pai que dá de dedo com uma mão para o filho, mas com a outra mão está segurando o ombro do filho, para o filho saber que o pai gosta dele, que o pai o ama. Então, a grande novidade do Monte Sinai é o elo e a conexão do autor com a obra. Deus se revelou dentro do universo que ele criou, dentro do planeta Terra, no Oriente Médio, no Monte Sinai, no deserto e na península do Sinai, para milhões de pessoas vivas e outros bilhões de pessoas que ainda não tinham nascido, mas que estavam presentes lá, assistindo à revelação de Deus.